fera arretado, fala fera arretada. Na aula de hoje nós vamos corrigir uma questão do Enem 2021, uma questão sobre lei de Fourier, condução. Mas antes, fera, eu preciso que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal para que o YouTube possa reconhecer e distribuir o trabalho do Física Arretada para o maior número de pessoas possíveis. E se você quiser contribuir com o crescimento do nosso canal, tá aí o nosso Pix. Qualquer doação será bem-vinda. Vamos lá para a nossa questão? Vem comigo, olha só. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, há economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade K do material, da sua área, da diferença de temperatura ΔT e da espessura D do material, sendo dada pela relação ΔQ sobre ΔT igual a K, que multiplica A vezes ΔT sobre D. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por ΔQ sobre ΔT igual a que multiplica ΔT sobre D1 sobre K1 mais D2 sobre K2, onde D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, que possui um K igual a 20 watts por metro Kelvin, o ferro, que possui um K igual a 8 watts por metro Kelvin, e o aço, com o K igual a 5 watts por metro Kelvin, combinado com o cobre, que possui um K igual a 40 watts por metro Kelvin. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta por metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é... Fera, se liga que nessa questão ele fala o seguinte, a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, há economia de gás. Beleza? Então, se ele quer a ordem crescente da mais econômica para a menos econômica, a mais econômica é aquela que vai conduzir mais o calor. Ou seja, é aquela que tem uma taxa de transferência de calor, é aquela que tem uma taxa de transferência de energia maior, que é exatamente o fluxo de calor, que é exatamente esse ΔQ sobre ΔT, essa taxa de transferência de energia térmica. Essa é a lei de Fourier, tranquilo? Então ele dá para nós três panelas, uma de ferro, uma de alumínio e uma com a combinação entre o cobre e o aço. Então você vai usar a lei de Fourier e aquela que tiver a maior taxa de transferência de energia é a mais econômica. A parte boa dessa questão é que ele fornece no texto da questão a lei de Fourier. Então é só você substituir e fazer as comparações, tranquilo? Então, por exemplo, se a gente for para a panela de ferro, se a gente vai para a panela de ferro, o que é que nós temos na panela de ferro? Olha só, tá vendo? Na panela de ferro, pela lei de Fourier, eu tenho que a taxa de transferência de energia, ou seja, o fluxo de calor, é igual à condutividade térmica do ferro, que multiplica a área, vezes a variação de temperatura, sobre a espessura. Tranquilo?
A variação de temperatura, fera, vai ser a mesma para as 3 panelas. A área ele falou que é a mesma para as 3 panelas. E a espessura é a mesma para as 3 panelas. Morreu. Então, se eu volto lá na minha questão, para o ferro, essa condutividade térmica é de 8 watts por metro Kelvin. Então, eu tenho que, para o ferro, 8, que multiplica A, vezes ΔT sobre D. Tranquilo? Fica aqui. Beleza? Então, para o ferro, nós temos essa relação aqui. Deixa guardadinho, tá bom? Vamos voltar lá. Tá vendo? A outra panela é uma panela de alumínio. Massa. Para o alumínio, a condutividade térmica é de 20 watts por metro Kelvin. Vamos lá. Então, vamos escrever a lei de Fourier para o alumínio. Vamos lá. Escrevendo a lei de Fourier para o alumínio, nós ficamos com ΔQ sobre ΔT igual. Não vou repetir de novo a lei de Fourier para a questão não ficar longa, tá? O coeficiente de condutividade térmica, né? A condutividade térmica do alumínio é de 20 watts por metro Kelvin. Então fica 20 que multiplica A vezes ΔT sobre D. Tranquilo? E essa é a taxa de transferência de energia da panela de alumínio. Opa, eu já estou vendo que a taxa da panela de alumínio é maior que a taxa da panela de ferro. A panela de alumínio conduz mais calor do que a panela de ferro. Então, com certeza, a panela de alumínio, fera, é mais econômica que a panela de ferro. Com certeza. E aí, se você volta lá, como ele quer dar mais econômica para menos econômica, eu já sei que alumínio é mais econômica que a de ferro. Pode ser letra A? Pode. Pode ser letra B? Pode. Pode ser letra C? Não pode. Não pode. Porque o ferro não é mais econômico que o alumínio. Pode ser letra D? Pode. Pode ser letra E? Não pode, porque o ferro não é mais econômico que o alumínio. Tranquilo? Então, sobrou agora a panela de cobre-aço. Só que a panela de cobre-aço, né? A lei de Fourier para uma panela com 2 materiais diferentes é diferente da lei de Fourier tradicional que nós conhecemos. Só que ele deu a expressão para a lei de Fourier com 2 materiais diferentes, né? Então, se eu pego, por exemplo, o cobre e o aço, vamos lá, vamos escrever. Tá vendo? Para o cobre-aço, para a panela de cobre-aço, a lei de Fourier fica assim, fera, ó. ΔQ sobre ΔT igual. Aí lá vai, tá aqui, ó. A área que multiplica o ΔT sobre D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. Então, fica a área que multiplica o ΔT sobre D1 sobre K1 mais D2 sobre K2. E aí, fera, D1 sobre K1 eu vou usar para o cobre, D2 sobre K2 eu vou usar para o aço, tranquilo? Então, ficamos com área que multiplica ΔT, se liga agora. Só que ele disse que, como é uma combinação de cobre e aço, da espessura total D, metade é de cobre, metade é de aço. Então, a espessura do cobre seria D sobre 2 sobre a condutividade do cobre, que é de 40 watts por metro Kelvin. Mais metade da espessura de aço, D sobre 2, sobre a condutividade do aço, que é de 5 watts por metro Kelvin. Pronto. Vamos resolver isso aqui. Tranquilo? Eu vou colocar esse D sobre 2 em evidência. Vou colocar aqui, fera, esse D sobre 2 em evidência. Vou colocar aqui esse D sobre 2 em evidência. E vou resolver essa soma de frações aí. 1 sobre 40 mais 1 sobre 5. Produto é a soma pelo produto, né?
Então seria 40 vezes 5 embaixo, ó. 40 vezes 5 e em cima é a soma, né? 40 mais 5 ou 5 mais 40, tanto faz. Tranquilo? Pronto. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então vou repetir a primeira, ó. A vezes ΔT. Tranquilo? E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quando eu fizer o inverso, o D vai aparecer aqui embaixo. Aqui em cima vai aparecer, ó, 2 vezes 40 vezes 5. Embaixo, fera, vai me dar 45. Tranquilo? Morreu. Agora é só você resolver esse probleminha aí, tá? Vamos dar aqui uma simplificada. Vamos dar uma simplificada, tá vendo? Se eu fizer aqui por 5 fica 1. Se eu fizer aqui por 5 fica 9. E eu vou ter aqui, ó, 80 dividido por 9, né? 2 vezes 40 dá 80. 80 dividido por 9. Vai dar um valor aí bem próximo de 9, né? Vai dar um valor bem próximo de 9. Mas, enfim, por cobre, se você fizer, fera, 80 sobre 9, isso vai me dar 8,8, que multiplica A vezes ΔT sobre D. Se você fizer aí 80 dividido por 9, você vai encontrar 8,8 que multiplica A vezes ΔT sobre D. Ou seja, a panela de cobre e aço conduz mais calor que a panela de ferro, né? A que mais conduz calor é a de alumínio, beleza? Que deu 20 lá. Depois a de cobre e aço, 8,8. E depois a de ferro, que vale 8. A que conduz mais calor é a mais econômica. Conclusão, a panela de alumínio é mais econômica que a panela de cobre e aço. E a panela de cobre e aço é mais econômica que a panela de ferro. Então ficamos com alumínio, cobre, aço e ferro. Alumínio, cobre, aço e ferro. Portanto, fera, para essa questão, alternativa correta, letra B, de boa prova do Enem para você. Se você gostou da nossa resolução, fera, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e, se puder ajudar com o crescimento do canal Física Arretada, tá aí o nosso Pix, porque aqui, fera, nós vamos juntos, no detalhe, em busca do seu sucesso. Até a próxima e valeu!